Atos, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 17. Todos encontraram? Veja o que diz a palavra do Senhor. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te que eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, fala ao nosso coração, cativa a nossa mente no Senhor, cativa o nosso coração em ti, abre o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo chegou a Jerusalém depois de suas viagens missionárias, trazendo consigo ofertas para os pobres da igreja. No entanto, Paulo enfrentou o desafio de se deparar aqui com rumores ao seu respeito, rumores de que ele está ensinando as pessoas contra a lei de Moisés. E para então evitar esse conflito desnecessário, Paulo aceitou aqui os conselhos dos líderes da igreja de Jerusalém para participar de um ritual de purificação no templo em prol da unidade, em prol da comunhão da igreja. Essa comunhão, ela já é apresentada logo no início, no versículo 17, quando o texto diz: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos, o quê? Os irmãos, Atos capítulo 21, versículo 17. Vamos ler juntos? Todos nós, chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então a gente já percebe o tom de Lucas nessa narrativa que trata desse acolhimento, dessa recepção, desse recebimento da delegação missionária do apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, retornando de sua terceira viagem missionária e indo em direção a Jerusalém. O Senhor já havia dito para Paulo que ele seria perseguido em Jerusalém, que ele seria difamado, passaria pelas ciladas dos judeus, mas primeiramente ele recebe aqui a comunhão da igreja, primeiramente ele recebe a união da igreja em Jerusalém. Antes mesmo do povo de Jerusalém tentar matá-lo, o que vai acontecer mais adiante, ele recebe primeiramente o conforto do povo de Deus, da igreja do Senhor. Essa comunhão, de fato, com a igreja, foi suporte para Paulo nas viagens missionárias, nos desafios que Paulo enfrentava. Por exemplo, em Tiro, encontram discípulos e permanecem 7 dias com eles. Paulo permanece 7 dias com os discípulos em Tiro. Atos 21, versículo 4. Em Ptolomaida, saudaram seus irmãos e ficaram por eles um dia. Atos 21, versículo 7. Em Cesareia, acomodaram-se na casa de Filipe e ficaram alguns dias.
Então você percebe a comunhão do povo de Deus fortalecendo Paulo na viagem missionária, nas plantações, no trabalho, e foi muito importante também essa comunhão na chegada de Paulo a Jerusalém. Depois de tantos anos, irmãos, que Paulo já havia saído de Jerusalém para pregar o evangelho, plantar novas igrejas, enviado pela igreja de Antioquia, primeira viagem missionária, segunda, depois passa ali em Jerusalém para o concílio das igrejas em Jerusalém, e depois retorna para as viagens missionárias. Depois de tanto tempo, agora Paulo retorna para Jerusalém por uma orientação do Espírito Santo, e ele encontra então primeiramente essa comunhão da igreja, essa comunhão que é já registrada no versículo 17, mas é também intensificada, marcada, caracterizada por Lucas durante todo esse texto que lemos, versículo 17 ao versículo 26. Então nós vamos tratar sobre comunhão. O tema é a genuína comunhão da igreja, a genuína comunhão da igreja. E a primeira verdade dessa genuína comunhão é o acolhimento. Porque perceba o que diz o texto no versículo 17 e 18. Tendo nós chegado a Jerusalém, irmãos nos receberam com alegria. Versículo 18, acompanha a leitura. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniam. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Deram eles glória a Deus. Olhe para mim aqui um instante. Nesses primeiros versículos você percebe que os irmãos acolhem Paulo e os que com ele estavam, e acolhem com alegria, com fervor. Eles escutam o relato do missionário, Paulo, daquela comitiva, e eles então glorificam a Deus. Eles exaltam o nome do Senhor. A gente olha para esse texto, irmãos, então nós percebemos que Paulo ele foi acolhido pela igreja. Paulo ele foi, de fato, recepcionado pela igreja, mas também acolhido por ela. E esse acolhimento, ele é um acolhimento fervoroso, caloroso e alegre, porque diz o texto que eles se alegraram no Senhor, ou seja, eles glorificaram o nome do Senhor. Um ponto importante é que o acolhimento, o genuíno acolhimento que caracteriza a comunhão da igreja, é fundamentado no louvor de uma só pessoa, no louvor do Senhor, na glória do Senhor. O que une o povo é a glória de Deus, é o nome de Deus. Tendo-os ousado, contou minuciosamente o que Deus fizera, veja, o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ouvindo, deram eles glória a Deus. Então perceba, é o nome de Deus, é a glória de Deus, é a verdade de Deus, é o evangelho de Deus, é o que Deus fez, é a intervenção de Deus, a interferência de Deus. E essa verdade do Senhor é o fundamento desse acolhimento. Se não fosse o Senhor, não haveria acolhimento. Se não fosse a verdade do Senhor, não poderia ter a aprovação da igreja. Se não fosse a direção do Senhor, não poderia ter a destra estendida para aprovar, para abençoar, para dar as mãos, porque é o Senhor. E aqui é um ponto importante na comunhão que deve existir na igreja, é que a fidelidade a Deus está acima da afabilidade entre os homens. Mais que isso, a nossa fidelidade ao Senhor, à verdade do Senhor, ao evangelho do Senhor, deve nortear a afabilidade entre os homens. A relação entre os homens, a comunhão entre os homens, é um acolhimento, querido, baseado, fundamentado, orquestrado pelo próprio Senhor. Isso também deve nos ensinar que a gente deve ser uma igreja acolhedora. A comunhão é marcada por uma igreja que acolhe. Veja só, embora Paulo estivesse sendo difamado, porque no versículo de número 21, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. E Paulo não falou isso. Ou seja, embora Paulo tenha sido difamado por alguns judaizantes, eu vou falar sobre isso mais adiante, mesmo assim, a igreja acolhe Paulo.
Mesmo assim, a igreja está com um compromisso com o evangelho, primeiramente, e acolhe aquele irmão. E acolhe o que com ele estava. Da mesma forma, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Não deve existir em nosso meio panelinha. Não deve existir em nosso meio grupos fechados. Pelo contrário, a gente tem que ser um grupo aberto, um grande grupo aberto, uma igreja aberta para receber aqueles que de fato querem viver de acordo com a vontade do Senhor. Outra questão importante é que nós não podemos acolher o pecado, nós não podemos acolher aquilo que está longe do Senhor, nós não podemos acolher aquilo que vai de encontro ao Senhor. O texto diz aqui que Paulo dá testemunho do Senhor, e todos então louvavam e glorificavam o nome do Senhor. Isso, portanto, deve nos instruir, nos orientar a não sermos uma igreja acolhedora do pecado. A gente deve acolher sim o pecador que se arrepende dos seus pecados, que crê no Senhor, mas nós não devemos aceitar atitudes pecaminosas que desonram o nome de Deus. Nós não podemos nos associar a certas igrejas que se chamam igrejas inclusivas, que aceita práticas mundanas, contrárias ao Evangelho, em nome do amor, abraçando o pecado e a transgressão. Nós não podemos caminhar dessa forma, pelo contrário. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora no sentido de orientar o pecador para que ele se arrependa, creia no Senhor Jesus e viva de acordo com a vontade de Deus, e assim a igreja possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Precisamos ser uma igreja acolhedora. De que forma? Acolha. Fale com quem você não conhece. Pare de olhar para além daquele que você está vendo. Fazer vistas grossas. Pelo contrário, se você vê alguém, olhe no olho e cumprimente. Se você não sabe, pergunte quem é. Você que é membro daqui, tem gente que você não conhece, pergunte quem é. Ah, pastor, eu passar vergonha porque eu não sei quem é, vai que seja membro da igreja. Não. A gente tem que acolher. E vergonha é não saber, né? A gente tem que acolher. É melhor você perguntar sem saber, porque aí você vai estar acolhendo. E se alguém falar, você diz, foi o pastor que mandou. Acolha, fale. Mande uma mensagem no grupo. Fale com o irmão no WhatsApp. Ligue, sentiu a falta dele, fale com ele no outro dia. Mande uma mensagem para ele. Não tem como você abraçar todo mundo, acolher todo mundo, porque somos mais aqui de 300 membros. Mas fale com alguém. Fale com uma pessoa. Deus tem chamado você para ser um acolhedor. Amém? Vamos fazer isso. Uma segunda característica desta genuína comunhão da igreja é a sensibilidade. Porque perceba, a sensibilidade de Tiago e dos presbíteros. Versículo número 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. A palavra aqui, zeloso da lei, também pode ser traduzida por fanático da lei, tá? E foram informados ao teu respeito, veja, uma previsão de um problema. Veja a sensibilidade da liderança. E foram informados ao teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Meu querido, há aqui uma sensibilidade de Tiago, dos presbíteros, de prever já um problema na comunidade. Um problema de comunhão, de divisão. Porque irmãos ali, que eram zelosos na lei de Moisés, foram informados que Paulo estava ensinando contra a lei de Moisés, dizendo que não era mais para circuncidar os filhos. E que também, veja o texto,
que não deve mais andar segundo os costumes da lei. E Paulo, em momento algum, falou isso. O que Paulo falou e propagou foi aquilo que o Evangelho de Cristo já ensina, e que aquilo que o Concílio de Jerusalém, quando Tiago também estava, decidiu e foi passado para as igrejas, que os gentios não deveriam submeter à circuncisão, porque não era requisito para a salvação. Mas aqui há já aquilo que nós podemos chamar, no nosso linguajar, de uma fofoca, de falando já mal do irmão, informando que Paulo pregava já uma outra coisa, que era para deixar os costumes de Moisés. E aí Tiago e os presbíteros percebem, estão sensíveis à comunhão da igreja, que isso pode causar algum tipo de confusão. E então, irmãos, eles dão uma orientação. Qual é a preocupação de Tiago? Qual era a preocupação de Tiago? Não era o caminho da salvação. Tiago e Paulo concordavam que este era através de Cristo e não da lei. Segundo, não era o que Paulo ensinava aos gentios convertidos. Ele ensinava que a circuncisão era desnecessária, e Tiago e o Concílio de Jerusalém haviam dito a mesma coisa. Terceiro, qual era a preocupação de Tiago? Não era a lei moral. Paulo e Tiago concordavam que o povo de Deus deve levar uma vida santa de acordo com os mandamentos de Deus. Mas qual era então a preocupação? Era os costumes dos judeus. Porque muitos judeus, milhares entre judeus, versículo 20, que eram fanáticos na lei, foram informados por pessoas de má conduta, contrários àquilo que é a verdade, e que então queriam perseguir Paulo, por causa desses costumes, que para eles era algo importantíssimo, mas que para Paulo e para Tiago não era necessário para a salvação. Era uma questão cultural. Milhares de judeus que eram crentes, mas a cultura era uma cultura judaica, e eles participavam ainda das ordenanças judaicas. E Paulo pregava sobre a graça, dizendo que o gentio não precisava ser judeu para ser crente. Era uma questão apenas cultural. E Tiago, então, tem essa sensibilidade de perceber que isso lá na frente pode dar uma confusão. E quando tem pouca gente, a confusão é pequena. Mas quando tem muita gente, a confusão é grande. Porque diz o texto, entre milhares. Irmão, versículo 20, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são fanáticos da lei. Meu amigo, e o povo informado equivocadamente, né, sobre Paulo, que ele era contra a lei de Moisés, que não era. O ponto é, irmãos, nós precisamos também ter sensibilidade para prever uma coisa que pode acontecer lá na frente e já de imediato resolver. A gente tem que ter sensibilidade para com a igreja, para com os nossos irmãos, para prever certas situações difíceis que a gente pode ter nos relacionamentos e orientar um, orientar o outro, para não dar nenhum tipo de problema mais à frente. Nós precisamos ter sensibilidade para entender que todo mundo não é igual, que não existe uma uniformidade entre nós. E tem coisas que são secundárias em relação à nossa fé, à nossa caminhada, que a gente deve relevar, porque nem todo mundo pensa como a gente. Nós precisamos ter a sensibilidade de não sermos fomentadores de divisão, de facção, de grupos contrários. Pelo contrário, nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ter essa sensibilidade, querido, com a igreja do Senhor, para prevenir qualquer tipo de desunião. Amém? Eu posso contar com você para isso.
Eu posso contar com você para isso, para essa sensibilidade, para juntos, em Cristo, termos a sensibilidade e agir em prol da unidade, comunhão e união da igreja. Foi isso que aconteceu aqui. E é isso que deve também acontecer conosco. A terceira marca, meus irmãos, é o compromisso. Marcas que caracterizam aí essa genuína comunhão da igreja. A primeira verdade, ou a primeira marca é o acolhimento. A segunda verdade é a sensibilidade. A terceira verdade é o compromisso. E o compromisso com o quê? O compromisso com o evangelho. Veja o que diz o texto, versículo 22. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão a tua chegada. Versículo 23, vamos ler juntos? Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós 4 homens, que voluntariamente aceitaram o voto. Veja o que diz Lucas, que então Tiago e os presbíteros falam, dizendo, estão entre nós 4 homens, que voluntariamente aceitaram o voto. O quê? Que voto é esse? O que é que vai acontecer? Versículo 24, vamos ler juntos? Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Ou seja, Tiago deu um conselho para Paulo. Tiago, estão informando a teu respeito que você é contra a lei de Moisés. E eu sei que você não é contra a lei de Moisés. Eu sei que você obedece à lei de Moisés, obedece à lei moral de Moisés. E eu sei, assim como eu, que nós pregamos unicamente a fé em Cristo. E que a circuncisão, que é uma característica, um mandato da lei cerimonial de Moisés, não é mais pré-requisito para a salvação. E nós concordamos com isso. Mas estão informando ao teu respeito que você ensina tudo contra a lei de Moisés, que você já abriu mão da lei de Moisés, que você não quer saber mais da lei de Moisés. E note, não devem circuncidar, versículo 21, os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isso engloba até mesmo a lei moral. As boas obras, e Paulo prega sobre a lei moral, prega contra a imoralidade. Então é uma calúnia. Mas veja a postura de Tiago. Ele não vai lutar. Ele age com muita sabedoria e diz, Paulo, para evitar, faz o rito da purificação, faz o voto de Nazireu, raspa a cabeça, e todos saberão que você não tem nada contra a lei de Moisés. Faz isso. Qual é o compromisso de Paulo? É com ele mesmo? Se o compromisso de Paulo fosse com ele mesmo, Paulo diria, de modo algum, não faz um negócio desse não. O evangelho não me ordena a fazer isso. O meu entendimento bíblico me ensina que eu não preciso fazer. Por que eu vou fazer? Por que eu vou me submeter? Mas Paulo não diz isso. Porque o assunto não diz respeito à salvação. Tiago não fala isso para Paulo para dizer, para que o povo saiba que você é salvo. Mas Tiago fala isso para Paulo, para ele fazer, para que não haja desunião, para que não haja problema. A questão não é salvação, a questão aqui é da comunhão. Para que o povo saiba que você, Paulo, não tem rixa alguma com a lei de Moisés. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 24, a parte final. Pelo contrário, para que o povo diga a seu respeito que andas também tu mesmo guardando a lei. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, veja que Paulo faz.
entrou no templo, versículo 26, a parte B, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo se submete àquela orientação de Tiago, uma orientação muito pautada pela sensibilidade daquele pastor, daquele presbítero. Tiago faz isso, irmãos, porque Tiago tem um compromisso com o Evangelho e o progresso do Evangelho, e Paulo também realiza isso, porque o compromisso de Paulo não é com as suas opiniões, nem com a sua emancipação teológica. O compromisso de Paulo é com o Evangelho de Cristo Jesus. E como já disse F.F. Bruce, comentando esse texto, um espírito verdadeiramente emancipado, tal qual aquele de Paulo, não é escravizado à sua própria emancipação. Não é escravizado à sua própria emancipação. Ou seja, Paulo tem um entendimento teológico, Paulo sabe que aquilo é secundário, Paulo sabe que esses rituais não são essenciais para a salvação, mas essa emancipação não escraviza Paulo. A liberdade que Paulo tem está subordinada à comunhão da igreja. Ele prefere se abster, ele prefere submeter, ele prefere seguir as orientações, ele prefere perder um pouco de sua liberdade para não perder a comunhão com seus irmãos. É um compromisso não com o que eu desejo, é um compromisso não com o que você acha, é um compromisso não simplesmente com a nossa posição teológica diante da liberdade que o Evangelho da Graça nos dá. Ali o Evangelho da Graça nos dá certas liberdades que muitas pessoas não compreendem. Mas muitas pessoas não compreendem, e é por essa razão que você deve se abster, em muitos momentos, dessa certa liberdade. Porque nós somos salvos não para a liberdade em relação ao nosso próximo, mas somos salvos para estarmos cativos à liberdade de Cristo. Em Cristo somos então orientados a nos submeter e não escandalizar o nosso próximo com a nossa liberdade, mesmo que essa liberdade seja pautada em coisas boas que não ofendem a Cristo. Paulo cede em favor do Evangelho e da evangelização para ganhar também os judeus para o Senhor Jesus. Tiago e Paulo estavam de acordo em termos doutrinários, éticos. Eles tinham um compromisso inegociável com o Evangelho. A tensão entre eles era de natureza exclusivamente cultural. A solução que chegaram, portanto, não sacrificava nenhum princípio doutrinário, pelo contrário. O princípio doutrinário do Evangelho, sacrificial, apenas os levava a fazer essa concessão prática de se sacrificar também para ter paz com o outro, para ter paz com o próximo. Em prol da liberdade, querido. Em prol da liberdade, a gente tem que se submeter também, por causa do Evangelho de Cristo, e compreendendo a liberdade que a gente tem. Em muitos momentos, a gente tem que fazer concessões para não ferir e nem escandalizar culturalmente o outro. Não é a liberdade pela liberdade, é a liberdade cativa à vontade do Evangelho. E esse deve ser o nosso compromisso com Cristo. Uma comunhão verdadeira, ela é marcada pelo acolhimento, pela sensibilidade, pelo compromisso com o Evangelho, não com o nosso coração. E por fim, ela é marcada pela humildade. Porque, irmãos, a humildade de Paulo permeia a narrativa desse texto. Ele era humilde diante de Deus, dando-lhe glória por tudo. Veja o que diz o texto,
versículo número 19. E tendo-os ousado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Ou seja, não é o que Paulo fez, mas o que Deus fez. Ele entende que Deus é grande, Ele é pequeno, Ele, portanto, se curva diante da grandiosidade de Deus. Paulo era humilde diante de Deus, dando-lhe glória por tudo que havia sido realizado através do seu ministério. Segunda característica dessa humildade, ele mostrou sua humildade perante os outros crentes. Ele mostrou sua humildade perante os outros crentes, ao concordar em fazer o que os presbíteros lhe pediam. Paulo se submete a esse rito da purificação, raspa a cabeça, e os judeus que pensam que você é contra a lei de Moisés, vão pensar, não, ele não é contra a lei de Moisés. Então Paulo submete a orientação dos presbíteros da igreja de Jerusalém. E veja, quem era Paulo? Paulo era apóstolo de Cristo, recebeu revelação direta de Cristo, estava plantando igrejas em toda aquela região, inclusive indo para a Europa. Mesmo assim Paulo se submete. Por quê? Porque Paulo é caracterizado pela humildade. Precisamos ser humildes, irmãos. Tem coisa que não é essencial, como essa questão aqui da guarda, desse ritual de raspar a cabeça. Tem coisa que não é essencial e que a gente não deve fazer questão. Será que você ia raspar a sua cabeça? Será que você ia ser humilde ao ponto de submeter aquelas pessoas que são inferiores a você em prol de comunhão, de união? Porque Paulo era apóstolo. Será que você iria até mesmo abrir mão de sua liberdade cristã, se sacrificando, submetendo a certos rituais que não são essenciais, mas em prol do outro, para ter paz com o outro? Humildade é isso. Humildade é realizar aquilo que Cristo fez por nós. Ele, vindo até nós, se esvaziou, assumiu a forma de servo, humilhando-se, foi obediente até a morte de cruz, para nos salvar, para nos redimir. E desta forma, agindo com humildade, irmãos, estamos testemunhando do próprio Cristo, preferindo a honra ao outro, preferindo ter paz em prol de satisfazer os nossos desejos, preferindo se humilhar, para que o outro possa receber dessa recompensa que se chama Cristo, que se chama o Evangelho. Terceira questão ainda acerca da humildade: Paulo aceitou humildemente a perseguição que ele iria em breve enfrentar. Essa perseguição que Paulo iria enfrentar em Jerusalém já foi pré-anunciada em Atos capítulo 19, foi confirmada em Atos capítulo 20, e agora ele começa a vivenciar mais à frente em Atos capítulo 21, e Paulo se submete à perseguição em prol do avanço do Evangelho. Humildade, irmãos, se reflete, é evidenciado nessas verdades. Ele é humilde diante de Deus, ele é humilde para com seus irmãos, e ele é humilde na missão que Deus lhe confiou, mesmo que essa missão custe a sua própria vida. Ele não é inchado, ele não é soberbo, ele não pensa somente em si. Pelo contrário, ele pensa em Cristo, ele pensa em seus irmãos, e ele pensa em cumprir a missão, mesmo que essa missão o coloque em risco. Meus irmãos, eu concluo esse sermão lembrando para você dessas marcas importantes que devem nortear a nossa vida, a nossa igreja. Nós não somos milhares entre os judeus, mas somos um grupo aí de mais de 300 irmãos entre os caruaruenses, né? Estamos crescendo pela graça de Deus, e há, portanto, uma direção do Senhor para nós, para a gente preservar a união, preservar a unidade. Vamos agir, irmãos, acolhendo uns aos outros. Vamos ser sensíveis para prever certos problemas que podem acontecer e evitar esses problemas, acolhendo, aconselhando, assim como Tiago aconselhou Paulo. Vamos também ter o compromisso com o Evangelho, não com a nossa vontade, não com a nossa liberdade, mas o compromisso com o Evangelho que nos torna pacificadores, que nos diz para honrar mais o próximo do que a nós mesmos. Vamos também, irmãos, ser humildes,
Vamos cultivar humildade no nosso coração, humildade para com Deus, humildade para com o nosso próximo e humildade para com a missão. Nós não somos senhores aqui não, nós somos servos. Não estamos aqui reunidos para mandar, nós estamos aqui reunidos para servir ao Senhor nessa missão que Deus nos confiou. Até porque, se a gente cultivar a desunião, se a gente não lutar contra os inimigos da unidade, nós seremos um povo desunido. E não há bênção de Deus na desunião. Como diz, irmãos, o Salmo 133, que foi o primeiro salmo lido na liturgia: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se queremos ter uma igreja abençoada e que tem vida para sempre, a gente precisa ter união, unidade, acolhimento, sensibilidade, compromisso, humildade. Meus irmãos, você está disposto a abrir mão de suas opções pessoais pelo bem da igreja? Você está disposto a abrir mão de suas opções pessoais pelo bem da igreja? Como você pode demonstrar mais humildade e amor em suas relações? O seu compromisso com Cristo está acima de tudo? Vai guiar você na igreja? Que possamos seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo, que possamos seguir, irmãos, a verdade do Evangelho e preservar a união que Deus tem nos dado. Vamos ficar de pé, vamos orar.